conta esse texto do capítulo 8 de João, da mulher adúltera. Vamos lá. Onde ocorreu o julgamento? No templo. O julgamento ocorria no templo. Só que o texto vai dizer que Jesus está escrevendo na areia. E primeiramente, Jesus está escrevendo no chão. E aí alguns historiadores vão dizer que Jesus escreveu na areia. E outros vão até ir mais longe, dizer que Jesus estava escrevendo o pecado daqueles homens. Eu não sei onde eles acharam esse fundamento, mas tudo bem. Segundo, esse apedrejamento não poderia nem ser feito pelos fariseus. Já começa por aí. Quando se tratava de lei para matar alguém, isso nesse tempo quem está predominando é Roma. Então todo julgamento é feito por Roma. Toda sentença é dada por Roma. Vamos lá, eles estão dentro do templo, certo? Dentro do templo não tem pedra solta que você pode pegar e jogar. Dentro do templo não tem areia para você pegar e escrever. Porque o julgamento ocorre dentro do templo. Então, o que acontece? Não existe nenhum documento, eu falei isso, vou repetir, não existe nenhum documento que antecede o quarto século, não existe nenhum documento que antecede o quarto século que comprova a veracidade de João, capítulo 8, como sendo escrito ou fazendo parte do cânon bíblico sendo escrito por João. Isso não existe, tá bom? Isso foi acrescentado no quarto século. Isso quando os códices vão serem feitos, vão sendo formados. Então o que acontece? Eles acabam acrescentando, gente. Então o capítulo 8 do Evangelho de João, e é até interessante porque o Evangelho de João ele traz um prólogo, ele traz uma formação até bonitinha, né? Uma estrutura bonitinha. Se você pegar, ó, João, capítulo 1, Jesus é o Filho de Deus, capítulo 2, o Filho do Homem, capítulo 3, o Mestre Divino, capítulo 4, o Ganhador de Almas, capítulo 5, o Grande Médico, capítulo 6, o Pão da Vida, capítulo 7, a Água da Vida, capítulo 8, o Defensor do Fraco, capítulo 9, a Luz do Mundo, capítulo 10, o Bom Pastor, capítulo 11, o Príncipe da Vida, capítulo 12, o Rei, capítulo 13, o Servo, capítulo 14, o Consolador, capítulo 15, a Videira Verdadeira, capítulo 16, o Doador do Espírito Santo, capítulo 17, o Intercessor do Homem, capítulo 18, o Sofredor Modelo, capítulo 19, Cristo Crucificado, capítulo 20, Cristo Ressuscitado, e o capítulo 21, o Restaurador de toda a humanidade. É bonitinho, eu sei, a estrutura, ela acaba sendo bonita. Mas até que ponto essa estrutura que nós temos, ela é verdadeira? Até que ponto essa estrutura que nós temos, ela é uma estrutura fidedigna e leal aos originais? Gente, tem muita gente que lida com a Bíblia e ele não sabe qual é a importância, pais, irmão Edson Ferreira, Felipe Mourão, Deus abençoe vocês, qual é a importância do conhecimento. E o que ocorre hoje? A falta de conhecimento que gerou tantas placas de igrejas. A falta, se você pegar Jesus nas sinagogas, não vai mostrar uma placa, vai mostrar a igreja que está, um exemplo, tá? Por exemplo, pega o Apocalipse, narrando as igrejas da Ásia, a igreja que está em Tiatira, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja... Então o que acontece? Filadélfia. Então a igreja ela era tratada pela localidade que ela se encontrava, porque até então o propósito de Cristo não era que existisse um monte de placas de igreja, esse não era o propósito de Cristo, mas hoje existe. E muitas igrejas, não são todas, muitas igrejas, hoje, elas estão muito distantes daquilo que Jesus ensinou. Elas estão muito distantes daquilo que Jesus estabeleceu quando ele vivia na terra, quando ele formou os discípulos. Por exemplo, quando você pega Jesus Cristo formando seus discípulos, ele vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os. Aí também essa expressão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existe. Não existe. Isso aí é uma expressão que foi acrescentada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só, o texto original só vai até batizando-os. Foi um acréscimo também que ocorreu nas Escrituras. Então é muito importante